Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor de novo. Vamos dar uma adoração para Ele esta manhã. Saiba que o Senhor hoje quer falar com a tua igreja de um modo pessoal, de um modo íntimo. Saiba que você não veio aqui para sair da forma que entrou, mas Ele vai te encher e te dar a resposta que você precisava. Quem veio em busca de resposta esta manhã sairá cheio de certezas. Quem veio com dúvidas sairá certo do plano e da vontade soberana de Deus. Amém? Podem se assentar. Amém, glória a Deus. O tema é a igreja que ora. Esse tema tem sido trabalhado o mês inteiro aqui na igreja. Eu estava orando ao Espírito Santo, Senhor, me revela através desse tema o que o Senhor quer falar com o teu povo. E o Senhor me disse algumas coisas, e antes que a gente entre na palavra, vou fazer uma oração. Peço para que vocês curvem as suas cabeças e elevem os seus pensamentos a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em tua presença, Senhor. Agora é o momento da tua palavra, Pai. E eu te peço, Jesus, que tudo aquilo que o Senhor me orientou, Pai, seja passado fielmente à tua igreja, Senhor. Senhor, que haja menos do Alan e mais de ti neste momento, Pai. Que nós possamos ouvir a doce voz do teu Espírito, Senhor, orientando a tua igreja, Pai, e trazendo a revelação necessária para nós caminharmos, ó Pai, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então o tema é a igreja que ora. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tiago 4, versículo 2, por favor. Meditando muito nesse tema, o Espírito Santo me levou a colocar como base este versículo: cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Próximo versículo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Aqui, Tiago, ele mostra no versículo 2, um grupo de pessoas que, embora tenham grandes desejos, embora tenham grandes anseios, não pedem. Um grupo de pessoas no qual desejam e sonham, mas não pedem, ou seja, não oram. E a palavra de Tiago, ela não é direcionada para o ímpio. A palavra de Tiago não é direcionada para alguém que não sabe o que está ouvindo. A palavra de Tiago é direcionada para a igreja, é direcionada para um povo de Deus. Então aqui nós conseguimos entender, de acordo com essa afirmação de Tiago, que há em nosso meio, falando de igreja, de corpo de Cristo global, pessoas que, embora desejam, não oram, não pedem. Há também uma afirmação que eu acho que ela é incompleta. Deus já sabe de tudo, que seja feita a vontade dEle. Ele já sabe daquilo que eu vou precisar, então que seja feita a sua vontade. Está certo, mas está incompleto isso. Há uma ação do homem para alcançar o favor de Deus. No versículo 3, que é o próximo, Tiago ele fala para outro grupo de pessoas. Pessoas que desejam e pessoas que pedem, mas pedem mal. Elas fazem a coisa certa, que é orar, mas oram da maneira errada. E nós não podemos nos encontrar assim. Esses versículos de Tiago me traz um questionamento do porquê nós devemos orar. Qual que é o objetivo da oração? Por que o cristão tem que orar para alcançar o favor de Deus? Tiago, quando ele escreve isso, ele identifica algumas falhas nesses dois grupos de pessoas. São pessoas carnais que pedem para o seu próprio desejo carnal. O primeiro grupo que não ora é invejoso, cobiça,
E entendemos que há também em nosso meio pessoas que são dessa forma, seja no nosso trabalho, na nossa própria família. Vou citar uma referência aqui, mas não é para que haja divisão na família, mas o próprio José sonhou o sonho de Deus, contou aos irmãos, e os próprios irmãos o jogou numa cisterna. Aqueles irmãos não tinham uma vida de oração. Pelo contrário, eles desejavam o pódio, eles desejavam o destaque, porém eles não oravam. Então a natureza da carne se sobressaía. A natureza, uma vez que quando nós aceitamos a Cristo, todo cristão aqui que aceitou a Jesus foi selado pelo Espírito Santo e a sua natureza condenada. Paulo diz para nós crucificarmos a nossa carne e junto com ela os desejos. Quando nós não oramos, quando nós não alimentamos o Espírito, a carne ela tem a sua vez mais aflorada, trazendo assim a velha natureza que a própria palavra de Deus nos aconselha não voltar mais a ela. Nós não devemos procurar mais a nossa natureza. Se um dia nós desejamos mal, se um dia nós pedimos para os nossos próprios deleites, nós temos que abandonar esses desejos. É errado sonhar? Não é errado sonhar. Não é errado desejar. Errado é não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Porque Ele tem uma vontade e a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Quem aqui está entendendo? Amém? Então, pessoas que não conseguem se desprender do natural, não obtêm a chave espiritual, que é a porta que a oração abre, que é uma porta para o sobrenatural. Então, Tiago, ele destaca esses dois grupos, porque ele quer uma mudança. Ele quer que as pessoas deixem de viver o pecado e passe a praticar a palavra. Ele quer uma prática constante da igreja, uma oração contínua, para que a igreja possa viver e presenciar o sobrenatural. Amém? E não orar da forma certa, ou seja, orar da forma errada, produz um resultado ineficaz. O que isso quer dizer? Quando nós oramos, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa própria vontade, a nossa oração, ela não é nem atendida e nem respondida. Vou dar um exemplo. Davi havia pecado com Batseba. Ele cometeu um pecado, Deus envia o profeta Natã, expõe o pecado para Davi, e como consequência, aquela criança que foi concebida numa relação de pecado, Deus diz que ela não irá viver, que Ele irá tirar a vida do filho de Davi. A criança cai doente, e Davi se põe a uma consagração, jejum e oração. Ele fica ali constantemente orando no altar. Quando o filho dele morre, ele recebe a notícia, se prostra e adora a Deus. Aí nós conseguimos perceber que, por mais que Davi se prostrou, por mais que Davi orou, já havia uma vontade decretada, já havia uma sentença dada para um pecado. Deus não fez conforme a vontade de Davi, mas conforme a sua própria vontade. Nós temos que entender que Deus, ele tem uma soberania. Ele é soberano. E a soberania dele, por mais que nós tentamos entender, não é discutida com o homem. Ele é soberano e ponto final. Ele vai se revelar a nós através de um lugar de interação, que é a oração. Deus criou esse lugar para que nós possamos nos comunicar com Ele e receber as coordenadas para o nosso propósito. Sem este lugar, sem a oração, nós não iremos a lugar nenhum. Ele é soberano e escolheu essa forma de interagir com o homem. E nós não podemos discutir a soberania de Deus. Mas Ele criou o lugar de interação para que nós possamos conversar com Ele e receber as recomendações para ser guiado
pelo Espírito. Saiba que Deus quer que você conheça a vontade dele para a sua vida. E depois que você conhecer a vontade dele para a sua vida, tudo que você pedir, em nome de Jesus será dado, será concedido. Amém? O relacionamento que produz frutos. Queria que vocês abrissem em Atos 3, versículo 1 em diante. Ô, Gabriel, você pode... eu pedi para mudar. Valeu. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sentado, carregado para um dos portões do templo. Estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Volta no versículo 1, Gabriel, por favor. Nós ficamos impressionados com os milagres que aconteceram, mas há uma coisa por trás de toda a manifestação do Espírito Santo. E aqui nós temos: eles estavam a caminho do templo na hora da oração. Só há manifestação de Deus, só há fruto se tiver oração. Aquela igreja era viva. Aquela igreja orava intensamente e fervorosamente. Tudo que eles iam fazer, eles oravam. Tudo que eles iriam buscar ou planejar, eles oravam. E aqui está o resultado da oração. A caminho da oração, como de rotina, de repente, um milagre acontece. Eu quero te dizer uma coisa direta de Deus: põe-se a orar, porque de repente o Senhor irá fazer um milagre na tua vida, e será muito maior do que aquilo que você espera, porque você está pedindo por uma necessidade que os seus olhos veem, que sua carne sente, mas Ele tem algo melhor, maior, perfeito e agradável para a sua vida. Amém? Havia um necessitado à beira do caminho. E se eles não tivessem a fidelidade de continuar buscando e orando, o milagre não aconteceria. Saiba que Deus precisa da sua cooperação. Deus quer a sua cooperação para que as coisas aconteçam. Se você não cooperar no caminho da oração, você vai continuar ferido. Você vai continuar machucado. Você vai continuar enfermo. Você vai continuar sendo dominado por coisas que só a oração pode produzir um milagre. E eles entendiam isso. Eles não dependiam da sua fala bonita e agradável, não. Pedro, a Bíblia enfatiza em alguns versículos que ele não era um homem letrado. Ele era grosseiro no seu modo de falar. Mas ele dependia única e exclusivamente de Deus e estava nos pés do Senhor a todo instante, orando. E essa é a posição que o Senhor quer de você e de mim. Oração constante, amém? A vontade de Deus, quando orada,
abala as estruturas. Atos 4, 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Olha que tremendo. É uma caminhada longa aqui na Bíblia, mas olha o que nós conseguimos enxergar a partir disso. Eles oraram a vontade de Deus, citaram Jesus, citaram Davi. Eles fizeram toda a oração. Mas por que eu preciso lembrar o Senhor de coisas que já aconteceram? Deus tem problema de memória? Em algumas passagens nós vemos os autores falando: lembra, Senhor, lembra, Senhor. Deus não tem problema de memória, mas Ele quer que você se lembre qual é a vontade dEle. Quando eles citam tudo isso, quando o autor cita tudo isso aqui, olha o que acontece. Ele pede um carro, ele pede uma casa, ele pede coisas para o seu próprio interesse? Não, ele pede coragem para anunciar a palavra com toda a intrepidez. Ele fala: Senhor, estende a sua mão para realizar milagres. Eles oraram de acordo com um propósito. E eu quero abrir um parênteses aqui para a igreja. Cada um aqui foi chamado. Cada um aqui tem um propósito diante de Deus. Talvez hajam ferramentas aqui que estão empoeiradas, que estão enferrujadas, que não estão em uso, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você orar, falando para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, falando: Senhor, direciona a minha vida para o propósito, eu tenho certeza que Ele irá responder a tua oração. Eu tenho certeza que Ele irá derramar sobre a igreja um avivamento. Eu tenho certeza que os dons serão despertados em nosso meio e haverá curas, profecias, maravilhas, adoração em alto nível a Deus. O Senhor está chamando a igreja dele para um nível de intimidade muito maior do que nós estamos vivendo atualmente. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, ele ensina como orar. E o que me chama a atenção na oração de Jesus é que ele diz uma coisa. Ele está ensinando uma oração modelo, que é o que todo mundo conhece aqui, o Pai Nosso. E ele diz assim: que seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Saiba de uma coisa: nós temos que pedir para que Deus cumpra a vontade dele. Por mais que ele pode fazer, por mais que ele é poderoso, na soberania dele, ele escolheu que fosse assim. Que o homem se comunicasse com ele e pedisse que a vontade dele se realizasse nas nossas vidas. Por que isso? Vou explicar. Em Gênesis, o homem é criado, o homem cai e peca. Vou tentar fazer um resumo rápido. O homem peca. A partir do momento que o homem cede à serpente, que é Satanás, Deus havia falado anteriormente que o homem iria dominar sobre a terra.
Satanás, ele entrega para Satanás o domínio do sistema. Satanás passa a dominar o sistema da terra. O homem está afastado de Deus. O homem se torna inimigo de Deus. Deus olha para a humanidade e não vê um justo. A solução praticamente não existe a não ser condenação. Quando Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho amado Jesus. E pelo sacrifício de Cristo, nós ganhamos uma autoridade no nome dele, que quando nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós reivindicamos a autoridade outrora dada para Adão, que Adão jogou fora de dominar e governar, mas que em Cristo, o novo Adão, o homem, que embora sendo Deus, abdicou da sua posição divina, não peca, se sacrifica e coloca para nós uma nova condição, uma condição de autoridade, uma condição de governo, que você e eu só vamos acessar se nós irmos ao lugar de interação que Deus criou, que é a oração. Quando você vai até esse lugar de interação e fala com o teu Pai, podemos chamar de secreto, Senhor, faça a sua vontade aqui na terra, na minha vida, assim como ela é no céu, o milagre acontece. Deus é soberano e escolheu que fosse dessa forma. E Ele está te chamando para esse lugar. Mateus 6, versículo 6, por favor. Olha o que Jesus fala. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Aqui é um resumo do que é orar a vontade de Deus, do que é ter a oração ouvida e ter ela contemplada. Aqui não é falar do tempo que o Pai que está em secreto vai nos recompensar plenamente, mas pode ter certeza que Ele vai. Quando nós entendemos qual é a vontade dEle, quando nós vamos para o secreto para entender a vontade dEle, Ele faz a obra, Ele produz o milagre. Como conhecer a vontade de Deus? Através da sua palavra. A vontade de Deus está escrita na palavra dele. Pode abrir em Oséias 6,3, por favor, Gabriel. Olha o que o livro de Oséias fala. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Se você se empenhar em conhecer a Deus, se você empenhar em conhecer Jesus, conhecer a tua palavra, saiba que Ele proverá. Saiba que Ele fará. O Senhor está chamando o teu povo para orar a vontade dEle. O Senhor está chamando o seu povo para um alinhamento. Alinhamento de vontade. O Senhor quer que nós deixemos a nossa natureza carnal para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E quando você ora essa vontade, o milagre acontece. Um exemplo, estava em casa semana passada, era um dia que eu estava muito cansado, e eu não estava entendendo aquele cansaço, porque o dia não foi tão corrido para eu estar tão cansado, mas estava. Fomos dormir, e lá para as 3:30 da manhã, a Karine me acorda chorando, com muita dor, encolhida, com dor no estômago, queimação, dor de cabeça, e eu estava muito cansado. Sabe quando você acorda e não acorda? E ela insistindo, porque ela queria uma oração. Eu falei, Karine, bem cansado, o que está te impedindo de dormir? Ela, essa dor aqui e tal. Eu falei, é só isso que te impede de dormir? Ela, é. Eu falei, então a gente vai orar. E pensei comigo mesmo, Senhor, eu tenho que ser o mais objetivo possível, porque eu estou muito cansado. Preciso descansar. Eu falei, em nome de Jesus, eu sei que a tua vontade é curar, Deus, porque a tua palavra fala isso. Há algo impedindo a tua filha de dormir. E eu libero uma palavra sobre a vida dela. Cura. De toda a enfermidade que ela me disse. E até o que ela não sabe. Cura. Eu terminei a oração e a Karine estava roncando. A vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é os seus filhos no lugar de interação que Ele criou,
que é a oração. Nós temos 3 dimensões conhecidas pelo homem, que é tudo que nós vivemos aqui na Terra. Essas 3 dimensões, que é o que nós podemos ver, ouvir e tocar, é conhecida por nós, mas há uma 4ª dimensão, que a ciência, inclusive, e a física quântica comprovaram. Fizeram um ensaio com aceleração de partícula, pegaram partículas de um átomo, fizeram essa aceleração e com a velocidade o átomo sumiu, comprovando assim que há uma 4ª dimensão para onde esse átomo foi. A ciência descobriu há pouco tempo, a física também, mas nós já sabemos disso há muito e muito tempo. A oração traz o favor do espiritual para o natural. Saiba que a oração faz com que as ondas, quando você ora e pensa, é gerado ondas psíquicas que colapsam e geram matéria, segundo a mecânica quântica e a física quântica. Tirando toda essa baboseira, vamos simplificar isso? Quando você ora a vontade de Deus, o Pai te ouve e o milagre acontece. Nós já conhecíamos isso há muito tempo. E essa é a vontade de Deus para o seu povo e para a sua igreja, amém? Para fechar esse assunto, aquele povo orou, lá em Atos 4, 23 ao 31, e o versículo 31 diz que as estruturas foram abaladas, eles sentiram um tremor no lugar que eles estavam. Imagine que a igreja unanimemente orando, juntos orando, e as estruturas tremerem. A presença de Deus ser tão notória e a confirmação de que aquilo era a vontade dele, das estruturas tremerem. Saiba que nós, eu, você, quem você conhece, quem você viu na TV, quem você viu nas redes sociais, cada pessoa deste mundo não valia absolutamente nada. Não tinha nenhum tipo de valor. Mas Jesus, mesmo vendo que nós não valíamos nada, decidiu, por amor, nos comprar com um preço muito alto, preço de sangue. E hoje nós aqui na presença dele, é nosso dever e papel conhecer mais sobre ele, interagir mais com ele, se relacionar mais com ele. A oração de Mateus 6,6, que é a do secreto, é uma oração relacional. E a oração relacional produz intimidade. E a intimidade produz conhecimento sobre com quem você se relaciona. Se eu me relaciono com o Jefferson, que é meu amigo, e começo a conhecer os gostos musicais dele, começo a conhecer o que ele gosta de assistir, começo a conhecer o que ele gosta de ouvir, eu já vou saber como agradar ele. Opa, deu o aniversário do Jefferson, já sei o presente que eu tenho que dar para ele. Porque eu já conheço os gostos do Jefferson. Quando ele estiver triste, eu já sei a palavra que eu tenho que falar com ele, a forma que eu tenho que falar com ele. Eu sei como ele se magoa se eu falar de uma forma bruta, então eu vou falar de uma forma mais branda. Quando nós nos relacionamos com o nosso Pai, conhecendo a sua vontade, há uma cooperação mútua e o milagre é inevitável. A intimidade irá produzir aquilo que você precisa. E a situação que nós nos encontramos hoje, talvez, ela está provocando uma paralisia espiritual. E isso Deus quer quebrar com apenas uma oração. Senhor, qual é a tua vontade? Lembra, Senhor, quando o Senhor me disse que eu iria pregar. Lembra, Senhor, quando o Senhor me disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra, Senhor, quando nós falamos, lembra, Senhor, nós invocamos a vontade dEle para as nossas vidas. E é inevitável que ela não se cumpra, ela vai se cumprir. Porque a igreja que ora fervorosamente recebe resposta. Amém? Atos 10, a partir do 1. Ore continuamente e Deus se manifestará. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus. Assim como toda a sua família, ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração.
Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. 4. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Nós vemos aqui um homem que buscava a Deus e que amava o seu próximo. Ele orava continuamente. É isso que o versículo diz. Mas ele não era um homem comum naquela época. Ele era uma pessoa que era visto como uma pessoa que não tinha como alcançar o favor de Deus. Ele era romano, ele não era judeu. Mas ele orou, ele ajudou, amou o próximo e se relacionava com Deus mesmo assim. Deus o enxergou e enviou um anjo para se comunicar com ele. Saiba, e naquela época a religiosidade ainda era forte, porque havia se desconstruído com Cristo toda aquela antiga lei e veio a nova aliança. Porém, ainda estava sendo... ainda estava tendo um processo de limpeza na mente dos religiosos que se converteram. Então eles olhavam para um romano: esse povo não tem o favor de Deus. Mas Cristo quebrou isso com a nova aliança. E esse irmão, por mais que ele não havia recebido a visita de ninguém para o evangelizar, ele ora e ele alcança o favor de Deus, e Deus envia a resposta aqui. E pede para que ele envie soldados, ele envie pessoas para falar com Pedro. Em paralelo a isso, enquanto essa mensagem está indo ser passada para Pedro, que era para Pedro ir para a casa de Cornélio, Pedro sobe no telhado para preparar uma refeição, e orando ele tem uma visão. E essa visão traz para Pedro a concepção de que Deus não faz acepção de pessoas. Quando chega aquele povo e convida para a casa de Cornélio, acontece algo maravilhoso. Quando Pedro chega na casa desse irmão, ele é batizado com o Espírito Santo, toda a família dele é batizada com o Espírito Santo, e o milagre acontece. Eles aceitam a Jesus e fazem parte agora da família de Deus. Uma pessoa que não teve acesso à pregação do Evangelho de modo particular. Uma pessoa que estava em oculto, mas orou no secreto. E o pai que viu ele em secreto o recompensou publicamente. Receberam a presença poderosa do Espírito Santo. A oração produz isso. Uma coisa em comum: Pedro e Cornélio estavam orando quando receberam a visita de Deus. Pedro e João estavam a caminho da oração quando o paralítico foi curado. Olha a semelhança em todos os fatos. E aí temos um outro exemplo. A oração é uma porta para o sobrenatural. E disse-lhe o Senhor em Atos 9:11, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo havia tido uma visão, caiu do cavalo, uma forte luz no olho dele, e Jesus tem um encontro pessoal com Saulo. Saulo fica cego e é levado para Damasco. Ananias está orando. O Espírito Santo, em visão, fala com ele: vai lá, que o meu filho está lá orando. Olha que legal. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias chega lá e encontra um homem rendido, orando. Um homem que era perseguidor, que matava, orando. E ele impõe as mãos sobre Saulo e ele é curado. E o ministério de agora, Paulo, porque ele muda o nome dele, não sei se vocês todos sabiam, mas Saulo significa grande. E ele muda o nome dele para Paulo, que agora significa pequeno. É mais uma referência
a matar a nossa natureza. A carne que se engrandece em nós, para que nós nos tornemos pequenos, para que nós nos tornemos pequenos cristos, para que o Espírito vença a carne. É necessário que a natureza altiva, que a natureza envaidecida caia por terra. Amém? Então aqui a oração, ela é uma porta para o sobrenatural. Saiba que nada é impossível para Deus, mas para acessarmos o favor das mãos de Deus, é necessário orar. A oração, ela não serve para um propósito de meramente informar a Deus um problema. A oração não é um disque, um 0800 que a gente liga e fala, ó, eu estou insatisfeito com isso. Não, a oração não é meramente informativa. Não é só para falar de problema para Deus. A oração é o caminho para a solução dos problemas, um ponto. Para se relacionar com o Pai, criar intimidade, outro ponto. E para ver o favor de Deus. A oração, ela é completa. Ela não serve só para a gente ficar despejando problemas. Para encerrar aqui, queria que abrisse as Bíblias em Lucas 18, por favor. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Coloca no versículo 1, Gabriel. Aqui Jesus ensina muitas coisas. O propósito dessa parábola era para advertir eles quanto a orar continuamente e jamais desanimar em oração. Quando Jesus cita o juiz iníquo, o juiz injusto, ele não está comparando o juiz com Deus, porque no decorrer da parábola fala, se esse juiz é injusto, nós entendemos que Deus com certeza vai nos responder. Não é uma comparação, é um contraste. Contraste é diferente de comparação. Contraste destaca quem é Deus e destaca quem é injusto. Deus não é injusto, Deus não é o homem, Ele é poderoso e Ele é bom. Ele está dizendo: a igreja não vai me vencer pelo cansaço da importunação, mas quando ora continuamente de modo fervoroso, quando traz a mim os pedidos e continua orando a minha vontade, eu concedo e atendo. Porque Deus tem prazer em atender os seus filhos. Não como aquele juiz que era iníquo e injusto. Ele não tinha prazer em atender os menos favorecidos. Deus tem prazer em te atender. Não é pela importunação. Deus não quer ser importunado com pedidos repetitivos, como oravam os fariseus. Não, Ele quer uma oração fervorosa, contínua e sem desânimo. Um lugar de oração que produz o milagre que a igreja precisa. Amém? Coloque-se de pé.